começar. Ô, Bruno, só traz o teu microfone um pouquinho mais pra perto. Agora sim? E o meu, como é que tá? Pode trazer mais. Já quando vocês quiserem começar. Vamos lá? 3, 2, 1. Foi. E aí, Brunão? Fala, Tudo Rodrigão. bem? Aí, Mais um podcast. mais um. Agora de novo nós dois. Agora nós dois aí conversando, aquele bate-papo tranquilo, fluido, Sim. divagando sobre a alma humana, suas relações, Os assuntos bons aí. os assuntos bons. E hoje vamos dar continuidade no assunto para quem não viu o episódio anterior com a Joana, foi sobre comunicação, né? Foi. Então, para quem tá assistindo esse aí, aproveita e assiste o anterior também, que vale a pena. E como tiveram algumas coisas que a gente não pôde aprofundar, né? Porque tinham várias dúvidas e coisas interessantes que aparecem na hora. E muitas vezes o tempo é curto, né, para temas tão interessantes e com certeza vamos dar seguimento, sim. Sim. Comunicação é um tema sempre importante, né? Porque permeia toda a vida, né? Todas as nossas conexões, todas as nossas relações. Uhum. E se comunicar realmente é uma arte, né? É um desafio. Parece simples às vezes, mas também tem as suas complexidades, né? Uhum. Envolve. Eu estava refletindo hoje de manhã sobre isso, né? E às vezes você até tenta comunicar-se de uma forma clara, direta, simples. Uhum. Mas também depende do que está ali do outro lado, né? Como que ele está Sim. recebendo essa informação, como é que ele está julgando, né? Como é que ele está avaliando. Então a comunicação muitas vezes é um processo que não depende somente da pessoa, de uma pessoa, né? Vamos Claro. dizer assim, depende da relação e da... Uhum. Enfim, são coisas assim que fazem a gente refletir, né? Uhum. E acho bom a gente, assim, um gancho que a gente pode começar, acho que é por aí, né? Uhum. Da atitude do receptor, né? Porque a gente comentou com a Joana naquele dia. Eu me lembro que eu comentei com ela algo sobre. Realmente, eu acho que uma postura fundamental para quem está do lado da recepção da informação é a humildade e a clareza de que tu não sabe o que o outro vai falar e que tu realmente precisa fazer um movimento voluntário de abertura e de ir ao encontro também do que o outro está trazendo, né? Para que realmente a informação chegue. E muitas vezes é interessante porque a gente não consegue captar exatamente o que o outro está dizendo, mas eu consigo me dar conta, inclusive às vezes, da onde ele está trazendo a informação. Uhum. Às vezes ele está trazendo um medo e tu percebe que apesar da informação que ele está trazendo, às vezes chega com uma rispidez, por exemplo, né? Mas tu percebe que a pessoa está num lugar de insegurança e essa informação às vezes chega um pouquinho mais enviesada, um pouquinho mais Sim, com respingos, com fuligens sim. desse lugar que está vindo, né? Uhum. Então acho que uma primeira coisa em relação à comunicação do ponto de vista de quem está recebendo, acho que é essa, a humildade, a Sim. clareza e a boa vontade de se abrir para receber a informação e ter clareza da origem da onde o outro está trazendo também. Uhum. Acho que esse é um ponto que já começamos assim, porque a gente não se dá conta que existe também essa decisão de uma boa vontade. Exatamente. Sabe? Essa prontidão. É. Não, eu realmente quero entender o que o outro está falando. Eu realmente quero poder compreender, inclusive, da onde ele está falando isso. Essa abertura. Assim, às vezes, como a gente vai citar uma música, né? A gente estava falando de música antes aqui. Uhum. É muito diferente a postura de quando tu tá numa passividade quase que murcho, do que quando tu tá passivo no sentido de uma passividade que tu te abre ao encontro daquela informação e as informações chegam. Uhum. Uhum. Eu até lembrei agora falando nisso, um dia eu tava escutando uma música de piano Uhum. e achei uma música linda. E essa música é de um espanhol e eu comecei a tava indo assim e eu comecei a visualizar, me veio uma imagem
de uma pluma caindo no solo. Durante ele tocando, assim, foi uma imagem que muito... Deus, nossa, que imagem bonita que veio. E aí eu escutei várias músicas dele. E uma vez eu vi ele em entrevista, e eu gosto porque às vezes a pessoa conta como criou e tal. Uhum. E ele fala que ele criou essa música inspirado, ele estava na natureza, e ele viu folhas caindo, e em um momento ele viu uma pluma. E nessa pluma que ele criou a melodia e a música. Foi uma coisa assim que me impactou, mas para ver o quanto a gente também, na disponibilidade, na abertura, nós podemos captar muitas informações, né? De vários níveis de comunicação. Aqui a gente está falando de uma comunicação mais Sim, sim, estreita, sim. né? Claro. De um diálogo, mas olha quantas informações Sim. a gente é capaz, de fato, de captar Exatamente. numa disponibilidade, numa boa vontade, né? Exatamente. Não, isso é um ponto bem importante mesmo que tu tá trazendo, né? Daí é para dizer realmente que o pré-requisito, um dos pré-requisitos básicos de uma boa comunicação é essa vontade do eu, né, da pessoa estar disponível para a comunicação, né, para essa abertura, né? E realmente a gente acaba, talvez pelo frenesi da vida, pelas correrias, pela forma que a gente acaba vivendo no dia a dia, Sim. Muitas vezes perdendo esse espaço-tempo, essa sensibilidade de parar e observar, né? Porque a comunicação realmente, num âmbito maior também, é essa criatividade, né? Tu tá Claro. recebendo as inspirações da vida, Uhum. como um músico que cria a própria música, Uhum. observando as folhas e a pluma, né? Uhum. E assim para tudo, né? Até pra gente poder encaminhar coisas na vida, poder Sim. dar um sentido próprio, do próprio propósito, como é que tu te conecta com as verdades, com um mundo mais sutil, com a criatividade. Uhum. Então acho que essa receptividade, que é o ponto talvez, né, e a boa vontade do eu, né, de querer se comunicar e receber, né, estar aberto para receber, porque eu acho que o grande ponto da comunicação, Sim. principalmente quando envolve uma comunicação que quer se aprofundar Sim. nos entendimentos, Uhum. né, e não sendo violenta, Sim. precisa muito, né, dessa receptividade, dessa capacidade de, não, eu preciso ouvir, eu quero receber. E claro, tendo o seu espaço também de poder se colocar, porque também a gente Sim. precisa, assim como receber, também expressar, né? Sim. Essa seria É a um outra caminho de ponta, né? duas vias, né? De dois... Uhum. É como uma corda mesmo, que eu seguro de um lado e eu seguro de outro, né? Uhum. E é isso, né? Como tu começou a falar no começo, comunicação é relação e vida é relação, né? Então, a comunicação, ela está intrinsecamente ligada àquilo que a gente poderia chamar de essência da vida, que é a existência da vida no processo dela se transformar, né? E o quanto a comunicação possibilita esse movimento de relação e transformação. Então, o quanto ela está realmente intrincada, ligada profundamente à vida, né? Exatamente. E provavelmente, assim, é através da comunicação que muitas vezes a gente também se encontra, né? Se olha, né? A gente é capaz de se observar, se enxergar. É nas relações, né? O outro nos espelha muita coisa. Sim. O mundo das relações nos mostra quem somos muitas vezes, Sim. né? Desde aspectos bem verdadeiros, quanto aspectos às vezes, né, um pouco superficiais, distorcidos, né? Sim, sim. Mas a gente depende da comunicação, depende da relação para poder se ver, né? É muito difícil sozinho a gente conseguir se perceber totalmente, né? Sim. Tem pontos cegos que sempre vão ficar, não digo sempre, mas fica muito mais difícil acessar pontos que a gente ainda não tem consciência sobre nós mesmos, e às vezes são aspectos que precisam melhorar, sem estar em relação, né? Sem que o outro possa te espelhar isso, ou que isso possa estar funcionando, né, de uma forma dinâmica. Sim. Eu acho que é isso que tu traz, que na verdade, tanto a forma que eu me expresso revela sobre mim, tanto o que e a forma, né? Eu tenho possibilidade de amadurecer e crescer nesses dois aspectos, no que eu digo e a forma que eu digo. Porque acho que a forma, às vezes a gente não se dá conta do quanto a forma na comunicação influencia no conteúdo dela. Isso é uma coisa que a gente... as pessoas confundem às vezes com
falar a verdade, ser honestas, né? Com trazer a sua verdade, com descobrir as verdades que habitam ela. E não que essas verdades sejam verdades universais, né? Assim como a verdade, Uhum. como uma verdade, eu digo assim, platônica, né? A ideia de verdade e encaixar essa verdade com a realidade, mas as verdades que eu não sei sobre mim e que aparecem na comunicação. E verdades podem ser desde crença, por exemplo, verdade pode ser desde posturas e atitudes que eu não sabia que na comunicação se revelam, de uma agressividade, por exemplo, de uma submissão. Então, verdades sobre mim, né? Vamos botar aqui, pode ser realidades sobre mim, sobre níveis do meu ser que estão desconhecidas, mas que no diálogo elas se manifestam. Uhum. E aí eu posso poder me apropriar de uma parte que eu sou também a partir da própria comunicação, né? Uhum. Eu fiquei pensando agora que a gente estava conversando agora sobre música, né? Sim. Aí tu me falou, pô, eu tô pensando em fazer aula de canto, né? Aham. E eu falei, pô, cara, eu já pensei nisso um tempo atrás, né? Uhum. E eu acabei não fazendo, assim, iniciei um processo, mas acabei não, em função das, né, da vida, das Sim. outras coisas, e enfim, também. Demandas, E aí a prioridades. gente ficou falando aqui, né? Eu tipo, me indicaram essa pessoa um tempo atrás e tal. Sim. E reativou de novo, talvez, um desejo que ficou lá guardado, né? Então, Sim. através da comunicação, Uhum. também a gente acessa esses Uhum. aspectos, né? Níveis mesmo do nosso Níveis, ser que né? estão ali, né? Que estão ali, que é um desejo. Eu tenho certeza que isso é um anseio meu também, de Uhum. aperfeiçoar meu canto. Eu adoro Uhum. música, minha expressão, assim Já como a teve gente está aqui. banda? Já tive banda. Claro, É um claro. lado que, nesse momento da vida, não está presente, ativo, né? Uhum. Uhum. Mas é algo que eu sei que me dá muito prazer, me, né, me desenvolve nesse aspecto criativo e Uhum. da autoexpressão, assim como a gente está aqui hoje falando. Uhum. Então, assim, é através da comunicação que a gente às vezes também acessa aspectos, né? Sim. Ela nos possibilita isso, né? Sim, abre esse espaço, né? Eu tava até... me vieram duas coisas agora. Uma que eu já trabalhei em outro momento num grupo meu, cara, foi ali na pandemia lá, eu acho que em 2021. Agora eu perdi um pouco a noção do tempo, mas... E eu fui saber a origem da palavra. Eu lembro que na época eu fui ver a origem da palavra. Agora eu já não lembro direitinho, mas a história da palavra é interessante. É que a história, a origem da palavra em latim de comunicação, eu lembro que era padre, monge, não vou saber detalhar exatamente, mas que tinha uma vida na Idade Média ali, né? Era muito comum tu ter vidas isolásticas, né? Vida monástica, isolamento, como forma de ascender, entrar em contato com a divindade, né? Uhum. Com Deus, com o divino. E na época eu achei muito interessante que, como eles viviam em isolamento, então tinham um modo que eles começaram a se estabelecer de, por exemplo, comer de noite juntos, que era a communication, que era esse momento em que eles comiam juntos e nessa partilha eles também começavam a partilhar informações e experiência. Uhum. Então era o momento de tornar algo em comum, já que eles tinham uma vida de isolamento. Uhum. Olha que interessante, né? Uhum. Então, até para ver o quanto de alguma maneira o quanto que esse tornar algo comum que tem na palavra comunicar, depois de comunicação, né, de Sim, comum, de comunhão, de sim. comunes. Então, o quanto que tornar, o quanto que também comunicação, quando tem um diálogo, atende ao anseio de, assim como eu estou isolado, nessa imagem mesmo da origem da palavra, eu estou isolado me comunicando comigo. Depois, quando eu vou partilhar essa experiência, eu posso perceber pontos em comum, né? Eu posso ser um com o outro nesse lugar, Uhum. né? Que é esse evento que eles faziam. Agora, cada um traz as suas experiências, traz as suas informações, partilhamos a comida, nós tornamos algo em comum agora, ainda que nós temos uma vida muito individual e muito isolada. Uhum. Então, a própria origem da palavra traz bastante
na verdade, o enredo, a história de um comportamento. Sim. O quanto a comunicação é um comportamento de trazer algo interno, e esse interno, que só diz respeito a mim no nível, Uhum. mas que daqui a pouco, no encontro com um outro, ele torna comum e ele já não é mais só meu. Uhum. Eu já percebo o quanto que isso tem de comum. Sim. O quanto que isso também diz do outro, o quanto a experiência do outro não é igual, mas é parecida, e o quanto isso nos aproxima e nos une. Isso, nos humaniza, Nos né? humaniza como Exato. humanidade. Ainda que cada um estava fazendo um trabalho interno, espiritual, Sim. essa espiritualidade no encontro de algo comum, ela nos humaniza, nos aproxima, nos cria intimidade, porque também essa imagem é uma imagem que cria intimidade, né? De a gente estar ali partilhando a comida, né? Uhum. Partilhando. Então, eu lembro que eu achei muito bonita essa imagem, quanto que ela é reveladora mesmo, né? A origem da palavra revela mesmo o propósito, né? Para que serve a comunicação em última análise, nesse ponto que ela começa, Uhum. na origem da palavra, é que a gente realmente está disposto a trazer de si e tornar comum, e nesse comum nos encontrarmos em um local mais humano, né? Exatamente. Muito legal. Na época eu fui atrás disso porque a gente estava trabalhando no grupo, né? Esse tema. Uhum. E porque eu acho que trazendo essa intenção, essa imagem que ajuda, né? Essa vai ser a intenção. Achar um ponto de encontro também. Sim. Aqui. Porque às vezes na comunicação, agora a gente falou do receptor, né? Uhum. Pensando de um ponto de vista do emissor agora, Sim. de que eu também preciso da boa vontade de possibilitar que o outro, de me fazer entendido, que não tem a ver com convencer, Sim. e nem Sim. ter razão, Sim. e nem fazer o que o outro acredite, mas a boa vontade de usar as palavras mais cuidadosas, mais claras, mais específicas, para que de fato o outro possa me compreender desse lugar que eu anseio me fazer ser compreendido. Exatamente. Então, É uma fala que tem que vir desnudada, né? De certa forma, do isso, julgamento, da, desnudada. da definição definida, vamos dizer assim, né? Daquela Uhum. coisa, né? Às vezes é trazer a informação na sua essência, talvez. Essa é a tentativa do emissor, né? Tem que ser a perspectiva dele. Uhum. Sim. Para que o outro possa melhor receber de uma forma clara e não pessoalizada, né? Vamos dizer assim, não trazer. Embora, claro, cada um vai ter sua capacidade, né? O seu background, Seu né? background, mas Sim. acho que o propósito do emissor tem que ser mesmo, né? Tentar ser limpo, né? Uhum. Desnudado. Sim. Porque eu acho que talvez o principal ponto das comunicações, né, de desafio, acaba sendo o julgamento mesmo. Sim. Acaba Acho sendo que, a com certeza, a pré-definição do que está isso sendo cria falado. barreira, né? Né? A pessoa mal terminou de falar, eu já julguei dentro de mim, já fechei ali e já estou pronto para reagir. Né? Uhum. Então, Uhum. esse processo, muitas vezes, que se dá em muitas comunicações, né, em muitas relações, restringe a capacidade de aprofundar e se entender mesmo, muitas vezes, né? Ou de entender o outro, ou de respeitar o outro, ou, enfim. Sim. Acho que quando tu traz até esse movimento aqui com a mão, eu acho que é bom que a gente saiba, assim, né? Que se me comunicar é também achar esse encontro, tornar algo comum, o julgamento na comunicação, ainda que eu não seja explícito, ele cria essa parede, esse muro, né? Ele impede esse encontro acontecer. Então, como a gente falou naquele dia, né? No podcast anterior, não tem como a gente não julgar, mas tomar consciência disso possibilita que eu possa abrir mão para que o encontro possa acontecer, né? Senão, é importante a gente saber, essa barreira fica, e muitas vezes o outro sente. Na maioria das vezes, na verdade, o outro sente e nem tem consciência que está sentindo e está reagindo ao que ele está sentindo, inclusive. Sim. Então,
É assim, até antes de vir pra cá, eu tava vendo uma mensagem da minha comadre, Uhum. e dela tava falando, enfim, ó, perguntando se tava tudo bem. E aí eu falei, não, tá. Daí eu fui me checar pra ver se tava tudo bem mesmo. E teve um diálogo que a gente tava. Uma conversa que a gente tava tendo. E eu me senti julgado, senti um tom de julgamento, né? E daí eu falei, "Tá, se a única coisa que eu poderia te trazer que poderia estar estranho seria isso." E daí ela falou, respondeu, porque a gente participa de um grupo juntos e eu saí, né? Daí ela falou, não, é verdade, realmente existe um julgamento. Uhum. E claro, e é isso, né? Se existe, ela é um ser humano como eu que também julga, né? Sim. Mas uma vez também que isso pode ser admitido, reconhecido, revelado, aberto, ok, então isso é verdade, mas seguimos bem, Seguimos bem. seguimos bem. Sim. Mas ela detectou que tinha uma contração, eu não tinha percebido, daí botei atenção, é verdade, em que momento começou? Naquele dia. Não, realmente tinha. Olha, sinto muito, Uhum. aconteceu, né? Sim. Então, e do quanto o fluxo pode se restabelecer. Exato. Exatamente. Quer falar? Não, eu tava pensando aqui de que forma a comunicação também gera a cooperação, né? Uhum. Porque eu tava ouvindo um pouco da Uhum. palestra, né? Uhum. E eu acho que uma coisa leva a outra mesmo, Sim. né? De certa forma, a boa comunicação, então quando a gente consegue estabelecer essa via mais aberta, mais receptiva, né, de quem recebe, o emissor também trazia de forma mais clara, a gente começa a entrar nesse movimento de identificação, né, Uhum. e gerar uma cooperação mútua, no sentido de, Uhum. até de uma forma não direta, Sim. começa as partes se autoajudar, né, vamos dizer assim. No momento que eu me abro, não julgo e recebo bem o que o outro está me trazendo, Uhum. e ele consegue trazer de uma forma clara também, onde ele também se sente ouvido e né, se expressa de uma forma mais Uhum. plena, a gente começa a gerar esse movimento, esse campo de cooperação e de elevação dessa consciência, né? Claro. Uhum. Então, assim, a cooperação acaba sendo realmente um resultado de uma boa comunicação, né? Uhum. É o que me Uhum. veio também assim muito, né? A Uhum. boa comunicação é capaz de ligar as pessoas e gerar um campo mais mais elevado mesmo, né? Uhum. De consciência Sim. e atuação. Eu acho que, pensando agora, olhando o que tu tá falando, eu não sei se ele já era mais elevado, mas ele já era mais, com certeza, unitário, de unidade. Queria uma unidade, Uhum. realmente. Uma unidade e uma identificação. Tanto que eu posso criar uma comunicação tão boa e criar num time de futebol, por exemplo. Eu posso criar uma linguagem e uma comunicação muito boa, a ponto de que aquilo cria uma unidade tão bem estabelecida que eu posso tomar decisões que nem diziam respeito a mim, que depois, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Uhum. Então, os grupos têm essa capacidade, né? Eles se unem muito através de uma comunicação bem estabelecida. Sim. Cria uma unidade mesmo, como tu falou, né? Uhum. E essa unidade é capaz de. E aí sim, capaz de cooperar para um ato mais destrutivo, Uhum. né? A gente Sim. pode pensar em Uma torcida organizada. uma torcida organizada que, Uhum. se a gente pensa na história do próprio nazismo, eles era uma comunicação muito boa, né? Sim. Tinha muita comunicação, que tinha inclusive depois um interesse comum e tinham valores muito interessantes quando tu pensa de pontos de vista não distorcidos, mas que é capaz de gerar algo tão coeso e tão unitário que pode gerar Sim. num desastre, mas capacidade da ligação e da unidade que a comunicação é capaz de criar para cooperar para aí o A grupo, finalidade a finalidade que pode ser pro bem como pode ser pro mal. Vamos dizer exato, assim, nesse sentido, claro. Sim. É bem isso mesmo. É. A gente pode cooperar para outras coisas, né? Sim. E é bem interessante mesmo, porque olha como a comunicação ela parte do micro para o macro, né?
A gente está falando aqui de uma torcida, de um grupo, de um governo, em que a comunicação é fundamental para que possam cooperar para um bem comum, destrutivo ou construtivo. Então a gente está pensando agora num grupo, né? E pode ser um grupo grande, de uma escala grande, né? Ao mesmo tempo, a comunicação, pensando também nesse isolamento que eu falei antes, e agora pensando na criança, né? No oposto disso, né? A criança, ela tem um sistema nervoso extremamente imaturo ainda. Uhum. Então, e pelo fato da criança ter o sistema nervoso imaturo, e ele vai amadurecendo ao longo da vida, é através da comunicação também, comunicação, tom de voz, a vibração da voz, o toque, que ela vai amadurecendo internamente, através de uma relação externa, ela vai amadurecendo internamente o sistema nervoso. E o que acontece à medida que ela vai amadurecendo mais o sistema nervoso? Ela vai sendo capaz de se comunicar internamente melhor. Uhum. Então, e o que significa essa comunicação melhor interna? Ela se autorregula melhor e começa a ter mais clareza do que está acontecendo internamente, em termos, por exemplo, de o que eu estou sentindo. Ela é capaz de regular mais essa emoção, ter mais espaço para aquela emoção ser vivida e como consequência identificada. E a partir dessa emoção identificada, também ir para um passo seguinte, que é qual é a minha necessidade a partir de agora. Uhum. Então, olha como uma comunicação externa agora de um adulto, de um sistema nervoso adulto maduro, Sim. que é capaz de ajudar a criança a amadurecer, possibilita que ela aumente a comunicação melhor com ela mesma, em primeiro lugar, né? A criança com ela. E a partir disso, ela também melhora a comunicação para o mundo. Porque se ela não identifica, porque ela não consegue se regular, não consegue identificar o que está acontecendo com ela, ela também não consegue identificar do que ela precisa do mundo. E de alguma maneira ela vai cobrar do mundo algo que ela realmente precisa, só que ela não sabe o quê. E como ela não sabe o quê, ela também não sabe exatamente o que é isso que ela está reivindicando, né? Exato. Então, eu estou fazendo esse segundo livro, eu estava revisando o segundo livro, e aconteceu algo muito interessante, cara. Aham. Porque o objetivo dele é o Dia que Não Amanheceu, ele vai falar de uma questão de conexão com os pais e a criança, de forma bem breve, que os adultos não... O dia não amanhece e os pais dela não se dão conta da menina. Só os amigos na escola, mas ela ainda não tinha chegado na escola. E no final de semana, ela vai tentando se comunicar com eles, e o que acontece é que essa comunicação não se estabelece. E aí foi muito interessante que a pessoa que está fazendo a revisão comigo, ela falou assim, que sacada boa dessa história de que porque no fundo, vou contar o final do livro aqui, mas que spoiler, à medida em que as crianças voltam a se expressar, e tem a ver com a comunicação, mas tem a ver também com se expressar como brilho delas. Uma volta a dançar, outra volta a cantar, o outro volta a desenhar. À medida em que cada criança volta a brilhar, o dia volta a clarear. E daí ela descobre que, na verdade... vou falar o livro inteiro, mas enfim. Ela descobre, na verdade, que o que faz a Terra brilhar é o sol de cada criança. E porque o sol brilha de cada criança, o sol de fora da Terra, ele descobre que, está na hora de amanhecer, entende? E aí, no fundo, as crianças que acordam no sol. Então tem toda essa analogia do brilho das crianças. Claro. E delas perceberem que o mundo tá escuro, não amanheceu. E os adultos bem acostumados nesse mundo. Esse é o enredo da história e tal. Quem estiver assistindo que compre mesmo assim. Mas o ponto aí é aquela lenda, ela que interessante, né, Bruno? Porque tu trouxe o brilho da criança e a escuridão do adulto. Mas à medida em que a criança ali, me parece que quando ela não... À medida que eu vou lendo o texto e vejo que ela não consegue estabelecer uma comunicação, ela entra também no escuro, né? Ela fica também no escuro. Claro. E não o escuro por não estar brilhando, mas o escuro por não estar sabendo o que está acontecendo na realidade externa, mas interna também. Exato. À medida em que ela não consegue estabelecer a comunicação. Então eu falei, nossa, é verdade. E esse é um ponto realmente de escuridão
dentro da vida das crianças, se a gente for olhar. Claro. Esse lugar de que eu não sei o que eu tô sentindo, não sei o que eu tô precisando e não consigo tornar essa experiência comum. Se eu não encontro ela comum, eu vivo uma solidão. Então, muitas vezes a criança se sente extremamente só, não porque está sozinha fisicamente, mas por ela não conseguir expressar o que acontece para que ela saia daquele lugar que ela está se sentindo só ela ali. A gente sabe que a gente partilha uma experiência, às vezes, que parece tão minha só, e que foi trágico, horrível, e eu percebo que o outro também, eu já acho um ponto de relação, não me sinto mais tão sozinho. Não tem só a dor que eu vivi, mas por eu não conseguir compartilhar, ter clareza do que, é um lugar de muito isolamento. É muito frio, é muito escuro. É um lugar só. Exato. E aí eu assim, não tinha percebido isso, né? Então, esse não era o intuito exato, Sim. mas de alguma maneira se revelou Aham. essa segunda escuridão que tem, não só de não brilhar, É. mas de viver aquela experiência pela falta de comunicação e conexão com os pais, Sim. a experiência de solidão e essa solidão como um lugar escuro. Exato. Então isso também é interessante, que é do Não, é micro, muito- por isso que eu falei do micro pro macro, sim, né? sim. Não, é bem importante tu trazer isso nessa questão do desenvolvimento da criança também, porque é através da comunicação mesmo que ela se reconhece, né? Uhum. E é bem isso mesmo. Quando a gente quer uma comunicação genuína, enquanto adulto também, a gente tem que estar acessando essa verdade que vem da criança, vem Sim. dessa espontaneidade. Então, Uhum. a criança que consegue, através dos pais, é importante o papel dos pais, né? Uhum. Que estimule essa comunicação, que eles possam estar expressando o que tu está sentindo, qual é a tua necessidade. Isso. Eles vão estabelecendo e vão aprendendo mesmo a Isso. se conectar com eles mesmos. Isso, E a aprendendo. partir daí, sim, eu consigo agora me conectar bem com os adultos, ou expressar minhas necessidades, entender o que me faz mal, o que me faz bem, Uhum. né? Uhum. Porque senão, se tu anestesia mesmo, se tu escurece Uhum. esse sol, né, que é perder essa conexão, provavelmente mesmo, né, Sim. com essa espontaneidade e a verdade interna dessa criança, ela também se perde, assim, das necessidades, ela desajusta, né? Sim. Muitas vezes está triste, ou está incompleta, ou tem sensações, né? Começa a desvirtuar até mesmo o comportamento, como uma tentativa errônea, vamos dizer assim, né? Distorcida, de De tentar ter. corrigir, de ter, Sim. de obter, de ter o prazer, de ser revista, de Uhum. se sentir De plena, atender alguma necessidade, né? de atender alguma necessidade que ela nem está sabendo direito qual é, Uhum. né? Sim. Bem, bem importante mesmo. É bem... Porque a boa comunicação realmente ela tá a serviço disso, né? Uhum. De tu estar sempre conectado, né? De tu restabelecer conexões verdadeiras, né? Principalmente internas. Sim. E é isso, a boa comunicação, ela tá ligado a manter a conexão. E a gente pode pensar, hoje a gente tá aqui, né? A gente tá aqui falando no podcast, que depois vai para algumas plataformas. E para as pessoas poderem interagir nessas plataformas, elas precisam se conectar. Uhum. E como a comunicação, as formas de comunicação hoje, que não eram assim antes necessariamente. Sim, sim. Carta, pombo, correio. Aham. À medida em que o mundo vai se estruturando e se desenvolvendo, aumenta a possibilidade e a necessidade de que a comunicação restabeleça e se faça a partir da conexão. Sim. Ela tanto é a partir de como forma. Sim. Ela vira causa e efeito, né? Ela acaba sendo trabalhando nas duas pontas, né? Então as Uhum. pessoas precisam se conectar para se comunicar, para poder estar recebendo essa informação, se Exato. comunicando com esse meio hoje, né? Exato. A internet basicamente é um lugar de troca de comunicação, mas é a partir da conexão. Se tu não tem conexão, não estabelece relação. Exatamente. Fica bem palpável o quanto a conexão ela é fundante hoje É, na possibilidade de se relacionar e se comunicar. exato. Ficou materializado isso nos meios de. Exatamente. É, E uma coisa assim, agora tô falando que me vem também, né? Porque a gente vive um momento da comunicação, né? sim, A vida é comunicar-se, sim, né? total. Tudo é conexão hoje, internet, as possibilidades que isso, né? E com tudo isso também vem a comunicação distorcida, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque também é um desafio hoje, né? O que é verdade, o que não é, Isso. né? Será que eu tô
será que está sendo falado é realmente isso? Uhum, Né? Ou quais os interesses de quem está falando? Tudo isso uhum, tu questiona hoje, né? Tem uhum. alguma... Querem me convencer de algo aqui? Perfeito. Querem me vender algo? Né? O que que está sendo posto, né? Uhum, Então são uhum, questionamentos que cada vez mais a gente faz, né? uhum, Num mundo cada vez mais digital também, nesse sentido, né? uhum. Que tem muita coisa boa nisso, porque realmente olha só quanto possibilita, né? Sim, essa Hoje a gente, instantaneidade, né? esse nosso podcast pode atingir qualquer canto do mundo, Uhum. né? E, então isso é uma coisa muito maravilhosa. Ao Sim, mesmo tempo, é uma responsabilidade, né? sim. O quanto eu estou trazendo aqui de boas intenções e de Uhum. verdades, e também poderia estar usando isso de uma outra forma. Sim. Então é um mundo, é um oceano, vamos dizer assim, Uhum. ah, delicado, é uma faca de dois gumes. Uhum. Isso tudo também eu acho que são pontos, olhando agora para um sentido mais coletivo, né? Sim. São pontos também que a gente, à medida que avança enquanto ser humano, enquanto alma, enquanto Uhum. desenvolvimento, enquanto sociedade, a gente também precisa olhar e aperfeiçoar, né? Uhum. O que a gente transmite, né? Sim. De, nas nossas comunicações, né? Uhum. Ah, e hoje a comunicação, assim como é uma ferramenta libertadora, ela também Uhum. acaba se tornando uma arma, né? Assim, Sim. então, Pelo potencial, né? pelo potencial. Mas olha bem, e é esse o ponto, né? Que é a comunicação tem um potencial enorme. A potência dela é muito grande É como muito grande. potência. Então, a comunicação hoje ela possibilita que os espaços físicos, de certa forma, não existam mais. Ela tá mexendo na estrutura de uma Uhum. maneira de estar sendo ser humano. Em que de alguma maneira também o mundo tal como ele é, ele nos forma, né? Assim como a gente forma o mundo, ele nos vai nos possibilitando outras formas de existir aqui na Terra, né? Então, eu fiquei pensando agora, assim como as distâncias físicas diminuíram por conta da comunicação, o tempo, de alguma maneira, também ele perde o sentido tal como a gente experimenta, que é movimento no espaço, Uhum. né? Uma vez que eu não estou movimentando no espaço, começa a ficar tudo. O espaço está sendo comprimido, Uhum. o tempo, tal como a gente experimenta, ele também desaparece. A gente vive num momento muito mais instantâneo. E aí eu tô falando de algo externo, mas também, agora pensando, o quanto que isso possibilita que eu tenha acessos internos muito mais profundos de forma muito mais instantâneas. Porque se isso acontece externamente, isso também possivelmente está acontecendo internamente. Uhum. Porque a gente sabe que o que está dentro está fora, né? Exatamente. Então, os níveis do nosso ser, que antes eram muito mais difícil a gente acessar Uhum. por estarem mais distantes, Aham. eles possivelmente, agora eu tô falando e tô me dando Aham. conta, Aham. eles estão muito mais acessíveis. Exato. Porque fora também tá assim. Exato. Se os espaços e o tempo fora mudou, o espaço dentro e o Também. tempo de acesso a isso também é outro, Também é outro. né? Então, É. de informações, pensando agora, né? Informações do que aconteceu com algum ancestral, É. informações sobre uma dor na minha infância, algum lugar mais pleno dentro de mim, muito mais profundo e perene, tudo lugares com tempo de encontro muito maior, de Uhum. localização muito mais imediata. Exato. Exatamente. Interessante, né? Interessante, né? É. É É. porque a gente vai vivendo e às vezes, se a gente vai contemplando o que vai acontecendo e relacionando, muitas coisas vão podendo ser percebidas, né? Uhum. Sem dúvida. Interessante, vamos ver se a gente tem um tempinho ainda. Uhum. Que coisa, né, Rodrigão? Uma outra coisa que eu tô pensando agora, a gente vai longe, daqui a pouco vai e não volta mais, né? É, que eu acho que é interessante, se a gente fosse pegar como uma, uma qualidade, né? Uma qualidade a ser desenvolvida, né? Para estabelecer uma comunicação, né?
E eu acho que se a gente fosse pegar assim, qual o defeito que a gente poderia reconhecer em nós que obstrui a comunicação? E acho que tem 3 defeitos, né? Essa trindade que existe, que eles realmente dificultam esse comum e esse encontro, essa comunicação. Eu acho que o primeiro, que pra mim me chama bastante atenção, é um local de orgulho, né? O orgulho de que o outro deveria já, ou que, eu não vou, como se eu estivesse me humilhando em algum nível, se eu preciso deixar tão claro, se realmente eu preciso dizer, realmente eu preciso falar, sabe? Eu acho que o orgulho, como característica imatura, como característica destrutiva, ele impossibilita que eu possa desejar me fazer ser compreendido, uma vez que facilmente eu me sinto humilhado quando eu tenho que falar de novo, ou encontrar uma forma mais clara, né? Então ele é uma característica que acho que impede muito, né? A outra é a teimosia, né? Que tem muito a ver com esse lugar de querer estar certo e ter razão, de vou provar meu ponto, vou vencer essa discussão, né? Então, ele até tá falando, mas eu tô aguardando a brecha para poder provar, né? A gente perceber esse clima tá ali, sabe? É quase como se tu tá num ringue. Ou no estacionamento ali que tu viu que o cara vai sair e que tu viu que tem outro que tu só tá esperando a brechinha pra te botar o teu carro ali rapidinho, né? Eu só tô esperando a brechinha pra estacionar a minha opinião ali e, opa, cheguei, né? E, mas... Então, e nem escutou o que o outro tá trazendo, né? Exato. E aí a coisa não pode crescer. Exato. Então tem esse lugar de querer ter razão, tá certo, de vou provar meu ponto, né? E ele vai dizer, não, tá certo, é isso mesmo. Não, agora sim, te dou toda a razão, né? Então, acho que tem isso. E a gente às vezes não olha a covardia como uma característica imatura. A gente não olha muito porque parece que assim, é pior tu ser teimoso do que ser covarde, se a gente fosse pegar uma escala. Não que exista isso, né? Exatamente. Mas a gente não se dá conta do quão pernicioso e destrutiva a covardia que significa sucumbir ao medo, no sentido de não tentar desafiá-lo. Muitas vezes a gente vai sucumbir, mas esse local de não me pôr à prova, a gente não vê como realmente uma característica muito destrutiva no sentido da imaturidade. Porque se eu sucumbo ao medo de falar pro Rodrigo e ele não me compreender, pode que eu me sinta a dor da não compreensão, e é doloroso mesmo. Pode que eu fale e ele não queira ouvir naquela hora, e eu não me sinta ouvido. E sinta a dor de não me sentir ouvido. Né? Pode que quando eu fale, ele acesse algo e ele rejeite, fale, não, Bruno, tá louco? Eu me sinta rejeitado. Pode tudo isso. Pode. O ponto é que esse meu medo vai impedir que eu corra esse risco. Exato. Essa covardia, não meu medo, essa covardia que impede de eu me arriscar a me fazer ser compreendido por poder sentir alguma dor, como não me sentir compreendido, não me sentir visto, não me sentir ouvido, me sentir rejeitado, faz com que eu me mantenha separado de mim e do outro e, como consequência, depois me ressinta. Porque o ressentimento vem. Vem como esse lugar de que eu não estive comigo, me abandonei, me deixei. Não fui verdadeiro comigo, me deixei de lado, me traí. E esse ressentimento vem como consequência dessa atitude, da minha covardia. Só que eu não relaciono que o ressentimento veio daí. Porque eu não me dei conta que eu sucumbi à covardia. E não desafiei meu medo. Então, eu acho que na comunicação é possível trabalhar muito isso. Pegar essas características imaturas e poder transformá-las muito. Porque na comunicação, elas vêm com tudo. Exatamente. Elas ficam bem postas, né? E são todas características mesmo egóicas, né? Sim. Que são muito centradas no eu, né? Essa coisa do ego, né? Sim, totalmente. Tanto o orgulho onde a pessoa se sente... isso eu já sei, né? Tipo,
Não vou me mexer por isso. faz um julgamento, tipo, né? Uhum. Não recebe, né? Uhum. Porque já sei o que vai dizer, Uhum. né? Ou sei lá. E o teimoso realmente como uma disputa, né? Sim. Ele quer se posicionar e eu ganhei. Uhum. Tipo, né? Alguma coisa nesse sentido, Claro. né? De Tive razão. avançar e se posicionar e pronto. Convenci. Essa é a verdade, né? Uhum. E o covarde realmente é esse movimento de dar pra trás, né? Uhum. Onde talvez tenha muito realmente muitas vezes esse medo de ser abandonado, de ser rejeitado mesmo, né? Onde entra muito, mas se eu falar a verdade, né, eles não vão me amar, né? Isso vai dar muito trabalho, eu vou ter que brigar, eu não sou da paz, né? Uhum. Ou pode ter muitas coisas aí que, né, Uhum. que a pessoa fica lá pensando e avaliando e julgando, né, sentindo. Uhum. Acho que são 3 pontos realmente que definem, eu acho que tu trouxe bem. E, que a gente precisa estar atento mesmo. Uhum. Qual é um desses movimentos que para cada um de nós predomina ou Uhum. atua muitas vezes em determinadas relações, né? Uhum. Reconhecer se eu fico muito no orgulho, ou se eu sou teimoso, Uhum. ou se eu me acovardo mesmo de expressar aquilo que eu Uhum. preciso falar, Uhum. né? Porque às vezes mesmo encontrando as palavras certas ou a disposição certa, Uhum. ainda assim existe o medo, né? Uhum. Isso. E vai existir, né? Muitas vezes mesmo. O medo, né? O ponto é realmente se eu vou me acovardar diante disso. Porque eu acho que a comunicação, ela deixa evidente essas características. Eu falei, depois me veio isso. O Uhum. quanto eu posso crescer na comunicação, porque ela evidencia. E se a gente pega esses 3 pontos como características imaturas que não permitem que eu experimente um nível de satisfação e plenitude e um nível de união com o outro, essas 3 características impedem que eu experimente isso mesmo. Sim. Elas são, eu não gosto muito da palavra defeito como algo ruim, assim, mas elas são aspectos que não permitem que eu encontre ressentimento de paz, de Uhum. unidade, Exato. de fluxo, Uhum. de troca, porque elas me mantêm separado. Uhum. Então, e na comunicação eu posso, se tu quer saber onde tá, alguém tá em casa escutando, né, em algum lugar no carro, enfim. Se tu quer saber o que impede, qual dos 3 é mais predominante em Uhum. ti, ou qual dos 3 está mais predominante agora, eles têm uma vibração quase. Tipo, sabe? A disputa ela tem uma vibração, sabe? O orgulho tem uma vibração, a covardia tem, sabe? Tem depois aquele lugar que eu fico ressentido, sabe? Sim, sim. Que eu É mais fico. emocional. Isso, que eu fico mais embotado. Daí eu vou pra um lugar mais assim, embotado e úmido, né? Num lugar Uhum. assim mais. Deixa, sabe? Deixa. Melancólico. Isso. Uhum. Essas características a gente circula entre elas, ou elas circulam dentro da gente, mas dá pra sentir quando elas estão mais ativadas Sim. pela frequência que me estabelece naquele momento. Uhum. Exato. Fica Exatamente. bem. Então, e o ressentimento, ele. Se a gente for observar o ressentimento, fosse botar uma lupa no ressentimento agora, geralmente, se a gente for bem honesto, assim, o que eu realmente pensei naquele momento sobre aquilo? Eu realmente não queria ter ido. E por que não falou? Sabe? E ao não ter falado e sucumbido, por exemplo, ao medo, depois tem um ressentimento. Sabe? Tu queria ter ido, queria ir. Por que não pediu? Sabe? Tu não gostou, tu sentiu desrespeitado. E por que? Então o ressentimento ele fica por trás muitas vezes por conta de uma não comunicação estabelecida, Exatamente. de uma não manifestação. Então o ressentimento ele é muito filho ou fruto da árvore Uhum. da não expressão, da não comunicação. É um fruto É. podre, É um fruto podre, claro. mas ele tá nessa árvore, né? É. E aí cabe a cada um, dentro do seu processo pessoal, né, identificar, né, o
que impede, né, de expressar, né? Uhum. Quais são os medos que estão ali sempre atuando, ou os receios, ou as dificuldades mesmo, de eu não conseguir colocar, né? Geralmente tem um medo, né? Sim. Tem algo que... Mas cada um com as suas especificidades, né? Uhum. Assim como o orgulhoso vai ter também as suas questões, né? Muita vergonha. Muita E vergonha, muito julgamento, muito né? julgamento. No orgulho tem... É, É um pacote que tu abre e tem muita vergonha, julgamento, crítica, é. né? Autocrítica, crítica com ele, crítica recebida. Uhum. Então, no pacote do orgulho, É, essas alianças estão ali, né? exatamente, né? Onde ele se sente em risco, né? Ah, a minha pessoa está sendo, né? Vamos dizer assim, está sofrendo um ataque, ou estou Uhum. sob risco de ser desvendado aqui, né? Algum Sim, aspecto, né? Porque tem tudo isso dentro dele, né? sim. E o teimoso, ele precisa ser visto, ele precisa, não, preciso, né, ser bom, preciso ser melhor, preciso... Tem essa necessidade de estar com a razão, de ter a certeza, de estar certo, Uhum. o que muitas vezes também é um impedimento, né? Bem Sim. difícil para que ele possa se enxergar, porque é um movimento, né? E aí a gente volta para essa ideia, né, de energia masculina e energia feminina, né? A Uhum. polaridade positiva e negativa, a receptividade e a manifestação, né? Eu recebo e eu expresso. Sim, Isso precisa ter um equilíbrio, né? sim. Em alguns aspectos a pessoa vai ser mais receptiva e não vai conseguir expressar num covarde, né? Por exemplo, Uhum. numa comunicação mais covarde. Uhum. Num teimoso eu preciso expressar, mas eu não sei receber. Uhum. E num orgulho muitas vezes está mesclado essas duas Sim. coisas também, mas muito também por não saber receber. Uhum. Então, são coisas que eu acho que vai enriquecendo também para cada Enriquecendo. um, né? Claro. Olhar de que forma eu me defendo, de que forma eu atuo, às vezes, de uma forma não muito legal nas minhas Uhum. relações e nas minhas comunicações, né? Uhum. E é interessante que agora eu tô falando, da relação dos três, e eu me dei conta que às vezes tem relação que eu vou entrar mais no orgulho, na comunicação e outras relações, Exato. eu já sou mais, Uhum. já disputo mais, né? Às vezes com amigo é de um jeito, com as autoridades é de outro, com filhos e sobrinhos é de outro. Exatamente. E outra coisa que eu me dei conta agora, estás falando, olha que interessante. Às vezes, na teimosia, eu não quero vencer explicitamente. Às vezes eu venço sozinho, quer ver, ó? Por exemplo, vamos supor que eu tô casado e aí eu tenho certeza que se eu sou casado, meu marido ou a esposa vai passar pela porta e não vai ver o lixo. Quer ver como eu tenho razão? Tipo assim, ele vai chegar e não vai perceber que eu cortei o cabelo, né? Ou ele vai e aí então eu não falo, eu não expresso desconforto, ou não peço que pra mim isso é importante, pra estar certo, entende? Eu fico em silêncio pra ganhar e ter razão, mas eu tô competindo e ele nem sabe que eu tô competindo, ou ela nem sabe que eu tô competindo, entende? Ou quer ver, eu vou falar, ela já vai começar a falar na minha frente, eu nem vou falar. Eu só vou começar um pouquinho e vou deixar ela continuar falando, só pra provar que realmente não tem espaço pra trazer as coisas, entende? Então eu falo um pouquinho, me recolho, a pessoa ocupa o espaço e eu, tá vendo? Nunca tem espaço pra mim. E eu tenho razão. Então, às vezes, na teimosia, a disputa é externa, explícita. Eu quero te convencer e falo. Ou às vezes eu tô só aqui dentro. Eu tô disputando contigo e tu nem sabe. Mas eu tô aqui no silêncio, Uhum. só percebendo tu entrar, sair. Eu tô o tempo todo contando pra mim, tá vendo? Eu falei, Uhum. tá vendo? Uhum. Ela não ia perceber, tá vendo? Ele não ia reparar, ele não ia falar se eu não pedir, entende? O tempo todo eu tô competindo e tô tendo razão internamente. Então, às vezes a teimosia não é só explícita, entende? Sim. É Ela um é posicionamento, é um estado de isso, é um ser. estado que tá ali. E aí o outro olha, o que é isso que tá acontecendo? Nada. Eu só provei pela 10ª vez que... Então, por que tu nunca falou? Ah, eu já falei 1000 vezes. Não, pra mim tu só falou uma. As outras 999 tu falou dentro de ti só. Uhum. Nunca chegou fora, nunca veio pra fora isso. Uhum.
Então, e esses são os universos que a gente começa a criar Exatamente. também a partir dessas imaturidades. É. Então, tu não falou, tu não pediu, tu não expressou. Isso que tu tá dizendo que tu sentiu, tu não falou que tu sentiu isso. Entende? E a gente se dá conta de que, é verdade, eu não falei. Isso às vezes em atendimento é muito comum, né? É muito Você comum. falou, não, Muito comum. eu fiquei muito triste. E tu falou que tu ficou triste e se sentiu desrespeitado. Eu falei que eu não gostei. E que não é mais pra pessoa fazer aquilo. Tá, então tu não falou que tu ficou triste e desrespeitado. Tu falou que não gostou e que tu não quer mais que o outro faça aquilo. Percebe que são coisas diferentes. Uhum. Então, a gente presume. Sim, presume muito. Presume muito. Presume muito. Acho que também essa é uma palavra que acaba com a comunicação, né? Acaba com a relação, que é a gente tá presumindo o tempo todo, concluindo o tempo todo. E toda conclusão não tem espaço, né? Para movimento e crescimento. Exatamente. Então nós somos. Não somos, mas temos essa característica mesmo, né? De que a gente vai presumindo as coisas. Uhum. A comunicação é um tema muito É muito amplo, vasto importante, mesmo, né? importantíssimo. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes hoje, eu vejo. Nesse momento de Nesse momento de mundo vida. atual, né? Em que A boa comunicação precisa ser conquistada, vamos dizer assim, né? Porque é uma conquista, né? é uma conquista. Tu conseguir falar o que sente, falar de um lugar não violento, íntegro, comunicar pro outro, né? Exatamente o que tu precisa. Isso é um desafio, Esse é um desafio. né? Porque é como a gente conversou aqui, né? Tu tem que estar aberto a talvez não ser ouvido, entendido, não ser compreendido, não receber aquilo, algum feedback que tu precisaria, enfim, né? Gerar um outro caminho, às vezes, até traz de um lugar, né? E às vezes a pessoa também não compreendeu daquela forma. Enfim, é um universo mesmo bem complexo, amplo e, de certa forma, precisamos buscar a essência e a simplicidade dele de novo, né? Sim. O seu jeito, a sua forma mais clara, nítida e que venha do coração, que venha do âmago, né? Sim. Principalmente nas nossas relações mais íntimas, né? Sim. Que é onde a gente consegue viver mais isso, né? Em que aquele desnudar que tu falou mais no início é onde pode acontecer, né? Porque me comunicar é me desnudar pro outro também. E quando a gente se desnuda, cria intimidade, né? E não é possível fazer amor vestido. Sim, exatamente. Então, numa boa comunicação, que é aquela que eu estou disposto a me desnudar, não deixa de ser uma forma de estar fazendo amor com o outro. Desse encontro afetivo, prazeroso e que cria união. Exatamente. Né? É uma imagem. É uma imagem interessante. Uma meta. É uma meta e é um processo, mas é isso mesmo, né? Eu vou declamar um poema. Vou declamar um poema sobre comunicação, cara, que eu já fiz e enquanto o livro de poema não vem ainda, né? Que demora um tempo. Mas para mim, ele resume bem para mim o que é a comunicação, né, cara? Que é assim. Achei no baú da infância retalhos de um medo intenso da exposição. Muito mais do que falar, era deixar que cada palavra servisse como fonte de revelação. Uma folha ao vento, um fragmento de existência, um pulso próprio com desejo de união. A palavra dita, carregando em si todo o potencial de transformação. Por que calar então? Por que ceifar da vida a essência dela, que é a própria expressão? Quero eu construir um mundo de palavras abandonadas nos quartos e edificar uma casa de solidão? Não, isso não. Quero encontrar aqui oragem ou me avizinhar da humildade, perdida em tão tenra idade, e juntos preencher cada vogal com uma emoção, até que toda junta se transforme em palavras, versos e oração, carregando o sagrado da vida, o encontro
na comunicação. Oh, que legal, cara. Legal, que lindo, né? velho. Eu acho Parabéns. que essa poesia, ela carrega muitos aspectos, né, da comunicação que a gente falou hoje. Tinha deixado, eu falei, não, eu tenho uma poesia sobre comunicação, vou deixar ali alguns temas que vem vindo e tem poesia, né? Que eu acho que também a arte, ela comunica isso, né? Chegando já no nosso final, que é Sim. a arte e a poesia, ela cria uma forma tal que ela é capaz de explicitar e revelar aquilo que já existe de mais profundo, mas mais externo também, estava muito evidente, né? Eu vejo poesias assim, como, sei lá, da Adélia Prado, os pôr do sol estavam sempre ali, mas depois daquela poesia, eu passei a ver o pôr do sol. Ele estava muito evidente, mas como o pôr do sol é pôr do sol mesmo, depois da poesia, entende? Como às vezes a rosa vira realmente rosa depois de uma poesia, né? Como tomar um café depois vira diferente, depois da poesia de um... Então a poesia tem essa possibilidade de, através da forma, explicitar aquilo que estava bem visível, mas que a gente não via. Ela permite o encontro daquilo que estava ali na sua magnitude. Sim. Então é uma comunicação, né? Claro. Então, Bela comunicação. porque a estética, a forma, ela é feita para que apareça aquilo que é. Que revele aquilo que é. Exatamente. Ela não quer esconder. Aqui, às vezes a gente fala mais para esconder do que para revelar, né? E a arte chega nesse lugar também sublime, que é de achar uma forma tal que aquilo que está seja realmente visto, percebido, contemplado, entendido, compreendido, né? Né? Evidencia aquilo que já está, né? É como se trouxesse, expõe a alma. Isso, expõe o ser daquilo. O ser daquilo, né? A profundidade dele também, não é só os contornos, né? Isso, é esse que é o ponto. Dele, né? É bem isso. É um ânimo. Anima. Mas é a forma que possibilita que a não forma se faça evidente. É isso aí. Mas ao mesmo tempo, quando a não forma se faz evidente, aquela forma brilha muito mais. Exato. Aquela forma que já estava ali, né? Sim. Então parece um jogo de palavras, mas não. Sim. Ela... O olhar muda. O olhar muda. O olhar muda. Sobre ela. Sobre ela. E aí aquilo realmente brilha pra ti. Então... É isso, vamos fazer um dia um podcast sobre criatividade, acho que vale a pena. Vamos. E eu lembrei agora, tem uma colega conhecida que ela é homeopata, odontopediatra. E tem várias crianças que nascem com a língua presa, né? Sim. E como isso atrapalha no processo e tal. Eu vou ver a possibilidade dela vir, porque é legal que ela pode também contribuir bastante com isso, aprofundar mais o quanto que isso tem a ver com os pais, com o histórico dos pais, às vezes até o que os pais não falaram, e que depois que trabalha com a criança, a comunicação na família muda. É bem interessante. Ela tem vários casos para trazer, porque acho que isso ajuda a expandir nesse aspecto bem pontual. Bem legal. O que tu acha? Acho ótimo. Vamos pensar numa data. Vamos. E a gente organiza com ela. Vamos. Marisa. Vamos sim. É isso, Rodrigão. Muito bom. Mais um dia. Mais um episódio. A gente nunca pede para as pessoas curtirem e compartilharem, né? Mas a gente tem que pedir, né? Comunicar. Aproveitem. É isso aí. É isso aí.